Capítulo 2. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo, e falava comigo, e me pôs em pé, e enviei, e ouvi o que me falava. E disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. E eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouça ou que deixe de ouvir, porque eles são casas rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aleluia. O profeta Ezequiel foi levado a cativo. Nós vamos ver que antes de o profeta Ezequiel for levado, nós vamos ver que Daniel foi levado. E com os 20 anos, aproximadamente 20 anos depois, levaram-se Ezequiel. Ezequiel estava fazendo a vontade do Pai. E quando Ezequiel foi levado para a Babilônia, Ezequiel ficou desacreditado. E nós vamos ver em um dos seus relatos que Ezequiel está junto ao rio Quebar, de cabeça baixa, talvez pensando no que Deus tinha feito, porque Deus tinha deixado que isso acontecesse. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos servos da Babilônia chega para eles, pede para ele cantar. Ezequiel canta aí. Ezequiel diz assim: como eu vou cantar em adoração a deuses estranhos? A vocação de Ezequiel era louvar a Deus, não deuses estranhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel está aqui na posição de homem. E aqui nós vamos ver 3 ou 4 chamados de Ezequiel. Primeiro, Deus chama Ezequiel para dizer que ele é homem. Deus chama Ezequiel para ter um encontro com ele mesmo, com Ezequiel. Ezequiel, nós vamos ver que quando Deus fala com ele, Ezequiel, ponte em pé. Mas melhor dizendo aqui, irmãos, nós vamos ver na Bíblia Sagrada, nesse capítulo, tem mais ou menos 90 a 100 nomes, filho do homem. Nós vamos ver aqui que Deus está lutando com o homem. Deus não está lutando com robôs. Deus não está lutando com super-homem, super-mulher, não. Homens naturais, homens sujeitos a pecar, mas também agraciado pela misericórdia de Deus de receber o perdão quando necessário. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus fala para Ezequiel: filho do homem, ponte em pé. Ezequiel está ali e ouve a voz de Deus. Mas Ezequiel está abatido. Ezequiel está ali abatido, olhando para o rio. Aleluias. E quantas das vezes nós estamos dessa forma? Quantas das vezes nós às vezes pregamos e vemos que nada acontece com nós, e a gente para, desiste. Mas aí Ezequiel está ali e diz assim: ó, filho do homem, ponte em pé. E nós vamos ver aqui, irmãos, que Ezequiel não se levantou.
Eu quero que os irmãos ficassem com a sua Bíblia aberta, para nós ficarmos olhando, irmãos, para nós ser igual aqueles crentes de Belém, para nós não sermos enganados. Aí quando ele diz assim, ó, filho do homem, ponte em pé, Ezequiel não ficou de pé. Ezequiel ficou de pé. O Espírito Santo do Senhor lhe pôs de em pé. Porque o homem natural, ele não consegue ver as coisas espiritual. Ele vai conseguir ver as coisas espiritual quando o Espírito Santo está com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para cá, para esse templo, talvez a nossa vista material, nós dizemos assim, é tão pouco. Mas se nós vamos olhar para a vida pelos nossos olhos espirituais, nós assim, vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que no versículo 2, ele diz assim, ó, e o Espírito Santo entrou em mim e me pôs de pé. Então o homem, ele é frágil. O homem, ele é pecador. Por que a maioria nesses versículos, nesses capítulos de Ezequiel, 6 vezes ele está dizendo filho do homem? Por quê? Porque o homem, ele é falho. O homem, ele é pecador. O homem, ele precisa sim de Deus. O homem, ele precisa confiar em Deus. A missão de Ezequiel ali, irmãos, não era só ali o Espírito Santo ter levado ele, não. E nós vamos ver mais à frente, quando Deus fala com Ezequiel, que o Espírito Santo entra nele. Ele vai começar a falar com Ezequiel. Ezequiel, sabe por que eu te chamei aqui? Porque tem muitas pessoas de coração duro. Tem muitas pessoas rebeldes, que ainda não ouviram a palavra do Senhor, que ainda não confiam no mistério que eu tenho a revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Quando eu falo isso, irmão, eu prego para crente. Aleluia, Deus. Porque muitas das vezes nós achamos que nós não somos capazes. Ei, mas nós estamos aqui no lugar de Ezequiel. Pode até nós não sermos, mas ele diz assim, eu, Espírito Santo, entro em você e te coloco de pé, e você vai pregar as nações rebeldes. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel fica ali ouvindo a palavra do Senhor. É como se ele assim, mas eu sou pecador. Ei, quem foi que disse que Deus chama sábios? Quem foi que disse que Deus chama os capacitados? Não, Ele capacita os escolhidos. Você foi escolhida, eu fui escolhido, nós fomos escolhidos por Deus. Ele nos chamou da onde muitos ainda não acreditavam em mim e em você. Aonde nós estávamos, muitas das vezes as pessoas dizem assim, olha, não vale nada. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, isso aí não vai fluir. Esse é um pobre coitado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a Bíblia Sagrada é cheio de homens que não eram, Deus fez ele ser. A Bíblia é cheia de pessoas falhas, mas que foram transformadas pelo Espírito Santo, quando deixaram o Espírito Santo entrar dentro de vocês. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos ver quando Davi pecou. A crise não saiu da casa de Davi, mas Deus não abandonou Davi. Naquela época, irmão, o Espírito Santo entrava e saía das vidas das pessoas. É por isso que num dos seus salmos, um dos seus cânticos, ele diz assim, olha, não afasta de mim o teu Santo Espírito, e não me lança fora da tua presença. Ele quer dizer assim, ó, Senhor, não me afasta do teu Espírito da minha pessoa, porque eu sem o teu Espírito eu não sou nada. Ele reconhece que ele sem Deus ele não é nada. Ezequiel estava da mesma forma. Aí Deus disse assim, Ezequiel, agora vamos lá, agora eu vou te usar. Nós vamos para outro relato, irmão, de Moisés.
Moisés, irmão, era falho. Moisés, irmão, matou um homem. Aleluia. Pecador, sanguinário. Mas Deus o perdoou. Chamou ele para fazer o que, irmão? Para tirar o povo do Egito. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías, homem de lábios impuros, foi transformado em ser um profeta de Deus a falar às nações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elias, homem que estava na caverna depressivo, Deus tirou ele da caverna e fez um homem de Deus. Aleluia. E quem é eu e quem é você para que o Senhor Jesus te levante e se seja o homem de Deus você e eu para essas nações? Missões é isso, irmãos. Fazer as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Missões não é eu falar de mim. Missões é eu falar do mestre de Deus, aquele que salva, que cura e que leva o homem para o céu. Aleluia. Missões não é falar que eu transformo. Missões é falar que Deus transforma. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui mais à frente, Deus vai começar a dizer: ó Ezequiel, Aleluia. eu vou te usar nessa terra. Eu te trouxe aqui em vão. Talvez esses babilônios que trouxe vocês aqui acharam que eu ia prender vocês. Mas eu tenho um propósito aqui em Babilônia. Eu tenho um propósito a pregar a essas nações rebeldes. Glória a Deus. Foi para isso que Deus tirou Ezequiel e levou. E nós vamos ver, irmãos, para que nós entendamos a missão, nós temos que entender essa palavra. Talvez Ezequiel, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Aleluia, Deus. Do versículo 3 ao versículo 8, Deus vai falar para Ezequiel: Ezequiel, só quero que você pegue esse rolo. Aleluia. Isso. E coma. O comer, irmão, não é literalmente pegar essas folhas, não. O comer é ler a palavra do Senhor. A entender o que o Senhor Jesus quer para nós, quer para essa nação. E quando Ezequiel começa a ler, Ezequiel começa a entender o projeto que Deus tinha na sua vida. E quando nós estamos na frente de algo, por exemplo, desta congregação, nós temos os nossos irmãos que estão à frente desse templo. Nós temos que engolir, que temos que comer dessa palavra, desse rolo. Para quê, irmãos? Para que nós venhamos pregar aquilo que o Senhor está falando à igreja. Aquilo que o Senhor quer para falar para aquela nação que está desacreditada, que ainda não acredita no projeto de Deus de vir buscar a sua igreja para morar no céu. E muitas das vezes, amados irmãos, nós estamos em uma posição de comodismo. Aleluia. Quando eu falei para Deus, eu fui chamado para um projeto. Mas eu não quero fazer aquilo que eu quero. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me ordenar. E aquilo que o Senhor propôs no meu coração, eu falarei. E foi isso que Deus falou nos nossos corações, irmão. E no coração de Ezequiel, e eu tirei para mim. Ezequiel, ele disse assim: olha, quer ouça e quer deixe de ouvir.
mas que seja pregado a palavra de Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes nós não queremos ouvir a correção de Deus. Muitas das vezes nós queremos ficar do mesmo jeito que estamos, e achando assim: eu não sou capaz. Acha que o chamado é só para pastor, acha que o chamado é só para presbítero, acha que o chamado é só para tocador. Ei, não, não, não. O chamado é para aqueles que aceitaram a Cristo. Glória a Deus. Você foi escolhido por Deus. Você é nação santa, eleita de Deus. E isso é fazer missão. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Pai, obrigado. Ezequiel, irmãos. Aí Deus diz assim: sabe o que é, Ezequiel? Os teus antepassados era dessa forma. E eu acho interessante como Deus usa o homem, como Deus usa a mulher, como Deus usa um ser humano de uma forma tão especial, irmãos. De que nós, muitas das vezes, desacreditamos do chamado de Deus para mim e para a tua vida. E é uma coisa tão simples que o Senhor Jesus, Ele nos ensina. Mas nós deixamos isso ser tão difícil, ao ponto de nós estacionar. Ao ponto de nós dizer assim: não dá para mim. Ao ponto de nós dizer assim: Deus, chama outro. Deus, eu não tenho capacidade para isso. E eu no início eu falei: Deus não está chamando pessoas capacitadas. Deus está capacitando os escolhidos. O qual é os escolhidos, irmãos? É aquele que realmente adora o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Dependendo de igreja grande, igreja pequena, dentro do mato, seja onde for, mas que seja uma adoração ao Senhor de verdade. Esse é o que Deus está procurando. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Obrigado, Jesus querido. Deus chamou Ezequiel. Seria muito fácil, amados irmãos, a gente pregar para pessoas crentes. É muito fácil. Mas é difícil você chegar para pessoas idólatras e dizer assim: Jesus te ama. Deus tem um propósito na sua vida. Você sabe qual é o plano de Deus para a tua vida? Você conhece esse Deus? A primeira coisa que Ele vai dizer: eu tenho Ele no meu coração. Eu conheço esse Deus porque eu vivo com Ele no meu coração. Mas realmente não conhece a Deus. Isso é porque os pais ensinaram a que nós temos um Deus no coração. E muitas das vezes, amados irmãos, por incrível que pareça, muitos dentro da igreja ainda não são convertidos ao Senhor. Glória a Deus. Ainda estão cocheando em dois pensamentos. Ainda estão vivendo do que eu estou tranquilo. É tipo assim: eu estou atrás da minha salvação. Os outros, Deus poderia salvar a tua vida hoje, sim. Mas Ele deixou um livre-arbítrio para nós. Aí nós se acostumamos com esse livre-arbítrio. Eu vou se eu quiser. Eu faço isso se eu quiser. A gente vê isso muito na igreja. Eu sou dirigente de uma igreja, pela misericórdia de Deus. E a gente fala assim: irmãos, faz isso. E a gente vê assim um mau gosto, como se ele estivesse fazendo para o homem. E a gente vê isso, irmãos, em muitas das igrejas, não só onde eu congrego, generalizando toda a igreja. Porque, irmãos,
Porque não estão focados ainda no Evangelho de Cristo. Glória a Que o Evangelho de Cristo não é salvação para os perdidos. O Evangelho de Cristo, irmãos, as pessoas estão trocando por bênção. Estão barganhando, vendendo. Estão querendo botar de goela abaixo a pessoas. Porque não conhecem a verdade, estão tentando enfiar de goela abaixo que você não precisa aceitar Jesus para ser salvo. Mas nós temos uma escolha a fazer. E essa escolha vai depender de mim e de você. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, irmãos, eu sou crente, mas eu quero fazer isso, eu posso? Pode, irmão. Porque você tem um livre-arbítrio. Pastor, eu tenho que ir para a festa, eu posso? Pode, irmão. Porque você tem um livre-arbítrio. Mas aí vai chegar um dia que o Senhor vem buscar a igreja e vai levar consigo a igreja. Aí você diz assim, mas Senhor, eu posso ir? Ele diz, não. Porque aqui só vai entrar lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí é onde o nosso livre-arbítrio, irmão, se acaba. Aonde o nosso livre-arbítrio não vale nada. Então hoje você tem, talvez amanhã você não tenha. Então hoje você tem a oportunidade de ser um missionário na sua casa, de ser um missionário na sua vizinhança, de ser um missionário onde você passar. Como assim, mas eu tenho que pregar? Não, exemplo de vida também é uma missão. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Irmão Israel, eu não sei pregar, ei. A sua conduta é uma missão, evangelismo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui, irmãos, o encontro de Ezequiel com Deus. Ah, mas ele conhecia Deus? Conhecia. Muitos de nós conhecem Deus só de falar. Ezequiel, quando ele disse assim, Ezequiel, ponte em pé. Ezequiel teve um encontro com ele mesmo. Ezequiel com Ezequiel. Como disse assim, eu não posso. Mas no versículo 2 ele diz assim, o Espírito Santo entrou em Ezequiel e me pôs de pé. Foi o encontro de Ezequiel com Deus. E Ezequiel começou a passar a acreditar, a fazer o que Deus ia mandar ele fazer. O que, irmãos? Pregar para nações rebeldes, nações que não queriam ouvir a palavra de Deus. Aí Ezequiel talvez disse assim, mas Deus, eles não vão querer ouvir. Aí Deus disse assim, olha, que ouça, que deixe de ouvir, mas que a palavra seja pregada. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos pregar para quem quer ouvir. Ei, irmãos, pregue na tua rua. Aleluia. Quando nós temos um chamado, irmãos, nós não se limitamos a tempo e espaço. Nós somos dependentes de Deus. Aonde mandares, eu irei. Onde quer que eu vá, contigo eu estarei. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Davi foi para a guerra. E às vezes que Davi saiu sem a autorização de Deus, ele foi derrotado. E Davi foi entender. Quando disse assim, olha, vai lá a guerra, vamos guerrear. Davi olha e diz assim, olha, se Deus não for comigo, eu não irei. Mas quando Deus foi com ele, ele venceu. Porque quem vence não é o homem, quem vence é Deus. Porque o homem, irmão, se ele vencer, ele quer ser o tal, quer ser o mamamã.
Aí nós vamos ver aqueles Gideões e os 300. Quando Deus chama Gideão, ei Gideão, chama os valentes, varões valorosos. E foi muitos, irmãos. Aí Deus disse assim, ó, agora vamos fazer aqui tem aquela de assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. E Deus veio buscar a igreja de dentro da igreja. Não é só porque nós estamos na igreja que nós somos salvos. Nós vamos ser salvos quando nós estiver na presença do Senhor, buscando a Ele. Gideão, chama o povo. E Deus viu ali a nação ali, o Gideão com aquela euforia cheia de multidão, saudade. Ele disse, agora vamos fazer aqui um negócio. Os medrosos voltam. Começaram a voltar. Vamos lá para o rio, Gideão. Chama o povo. Bota todos para beber água. Gideão chama o povo, reúne. E ele começa a falar. Pode tomar água. E Deus diz assim, Gideão, aquele que baixar a cabeça, esse tu separa. Deus. Aleluia. Mas aquele que leva a água à boca, esses são escolhidos. Aleluia, aleluia. E Gideão viu os homens lá, alguns abaixaram e colocaram a cabeça na água. Outros pegaram a água e trouxeram a boca. Apenas 300. Deus é pouco. Ei, a batalha não é os 300, a batalha é comigo. Eu vou vencer. Sabe por quê? Para que o homem não venha achar que ele é quem manda. Quem manda é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Glória Ei, a Deus. nós temos só a missão de pregar. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, irmão, não é o homem. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas você, fomos escolhidos para pregar essa nação rebelde. Essa nação que não conhece a Deus, que acha que conhece e não conhece. Que prega um Deus que só faz. Que prega um Deus que só dá se você pagar. Que prega um Deus que você tem que fazer para poder Ele te dar, para barganhar, irmãos. E o que nós estamos vendo aí, irmãos, é pessoas fazendo o evangelho sem envergonhado, vendendo vassoura, sal, bronze e isso mais as coisas, irmão. E daí tem muita gente, crente, que compra. Sabe o que é isso, irmãos? É que ainda não comeu o rolo do livro do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, dá de graça o que de graça receber. Ei, eu recebi do Senhor e eu vou transmitir para aqueles que ainda precisam do Evangelho de Deus. Eu fui chamado não para cobrar pelo Evangelho de Cristo, não. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Ouça o que deixe de ouvir. Mas a palavra tem que ser pregada. O Evangelho tem que ser anunciado. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não merecia. Você não merecia. Nós não merecíamos. Mas aí eu vejo que Deus diz assim, ó. Ele vê a nação. E ele fala: Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me
salvar. Aleluia. Esse é o Evangelho da cruz. Ele morreu por meus pecados. Mesmo ainda nós somos pecadores. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E está no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele vive. Se Ele vive, eu creio no amanhã. Eu sei que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus que ressuscitou ao terceiro dia. E Ele prometeu a buscar o povo separado, remido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que eu prego. O Deus que morreu na cruz. Mas Ele não está na cruz. Foi levado para a sepultura. Mas Ele não está na sepultura. Glória a Jesus. E os homens foram à sepultura olhar. E quando chegaram na sepultura, olharam que um deles encontrou, irmãos. Os lençóis estavam soltos em cima da pedra. Mas tinha um lenço colocado à parte. Esse lenço estava dobradinho. Aleluia. E a história diz que quando um fazia isso, alguém ia na sua casa, dobrava um lenço, colocava assim, é porque ele voltava. Não sei se você entendeu. Mas o lenço estava enroladinho a canto à parte. Aleluia. Os homens entenderam quando olharam e disseram assim: ei, Ele ressuscitou e Ele vai voltar de novo, porque o lenço está enroladinho. Aleluia. O meu Deus, o teu Deus, Ele foi para o céu, mas mandou o Consolador para que todo dia estivesse conosco. Mas Ele vai voltar outra vez para levar nós para o céu. E só quem vai para o céu dá um brado de glória aí, porque Ele vai voltar e nós estejamos preparados para o encontro do Senhor Jesus Cristo. Seja como Ezequiel, irmãos. Glória a Deus. Atento à voz do Senhor, irmãos. Eu saí de casa e disse assim: meu Deus, talvez alguém não vai entender, mas o Senhor está falando para a pessoa aqui que está dizendo assim: eu não sou capacitado para isso. Eu não fui escolhido para fazer isso. Eu não fui chamado, porque é uma obra muito árdua. Eu não vou conseguir. E Deus está falando para você nessa noite: filho do homem, ponte em pé, porque o Senhor vai falar contigo. O Espírito Santo que entrou em Ezequiel, ele está em você. O Espírito Santo que capacitou Ezequiel, ele vai capacitar você, vai transformar você. Você não vai ser você, você vai ser filho do homem. É um encontro. Sabe por quê? Eu sou pecador, mas Ele é Deus. Eu sou falho, Ele é fiel. Eu não posso, Ele pode. Eu não tenho, Ele tem. Tudo é dele, irmãos. Só me põe no lugar da bênção, porque o Senhor vai falar com você. O Senhor não vai usar outro, o Senhor vai usar você. O Senhor vai usar você. O Senhor vai usar você para esse evangelho ser aumentado, ser crescido. Pessoas ser alcançado pelo poder que há no Espírito Santo e sobre a bênção que está em você. Só basta que você faça que nem Ezequiel: coma
o que o Senhor está mandando você fazer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pregue a palavra. Seja crente verdadeiro. Não seja crente para animar a plateia. Seja crente para salvar pessoas. Eu sempre falo da congregação que eu estou. Eu não fui chamado para entreter bodes. Eu fui chamado para alimentar ovelhas. Eu fui chamado para fazer discípulo. Eu fui chamado para pregar as nações que ainda não conhecem a Jesus. Verdadeira missão é isso, irmão. É pregar para aqueles que estão abatidos. É fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E sempre nós temos o culto de missões. Nós temos missões se faz com 3 coisas: indo, contribuindo e orando. Isso são verdadeiras missões. Que Deus em Cristo abençoe. Que resplandeça o Espírito Santo. Que o amor de Deus esteja sobre a tua vida. Porque só para pregar o amor, irmãos, você tem que amar. Para pregar a salvação, você tem que querer que as pessoas sejam salvas. É muito bom fazer para nós, irmãos. Eu estou bem. O outro ali está meio mal, mas aí ele se vira. Ei, a Bíblia nos ensina isso, irmão. A Bíblia diz assim: chorais com quem chora e se alegrais com quem se alegram. Aleluia. Muita pessoa precisa da tua ajuda. Sabe o que, irmãos? Muitas das vezes só um abraço seu salva uma vida. E nós homens, às vezes a gente tem um certo preconceito de não abraçar uma pessoa, um homem. Talvez aquele homem queira um abraço seu. Irmãos, o amor que existe dentro de você, ele pode ser transmitido através de um abraço. Ele pode ser transmitido através de um aperto de mão. Porque a tua vida é abençoada. Você tem o Espírito de Deus. Você foi capacitado. Muitos aqui, como o meu sobrinho Miqueias, alguns desistiram. Não vai. Filho de pastor, filho de pastora, e vive dessa forma. Não vai dar certo, isso não vale nada. Mas o Senhor Jesus transformou. Porque o homem, irmãos, ele dá o seu diagnóstico. Muitas das vezes o homem bate o martelo. Aleluia. E esquece que a última palavra é do Senhor. Aleluia. A última palavra do Senhor. Quantas pessoas dizem assim: você não pode. Você diz: o meu Deus pode. Você não tem, você diz: o meu Deus tem. E Ele vai ter esse filho para mim e eu vou te abençoar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, meus amados irmãos. Me perdoe.